Olá amigos, estamos aqui para mais uma mini aula de astronomia, um pouco mais específica. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a esfera celeste. E lembrando a vocês que o Instituto Federal de Pernambuco disponibiliza gratuitamente essas aulas para preparação dos estudantes e também engrandecimento do conhecimento básico de astronomia. A primeira coisa que nós devemos pensar sobre o que nós vemos no céu, né, é que nós estamos dentro de uma coisa em movimento, que é o nosso planeta Terra. A Terra girando, né, ela sempre gira numa direção, no sentido fixo, né, que é no sentido oeste para leste. Esse sentido é chamado de sentido direto, né? Então, se você lembra das aulas de geografia, né, norte, sul, leste, oeste, se alguém perguntar para você para onde a Terra está girando, né, existem pessoas que às vezes já no fim da vida não pararam para pensar nisso, né? Então lembre-se que a gente vê os astros nascendo no leste e se pondo no oeste, mas na realidade é a Terra que está se movendo de oeste para leste, tá? Esse sentido é chamado sentido direto. É o mesmo sentido de rotação da Terra, é o mesmo sentido de translação da Terra em torno do Sol e também da Lua em torno da Terra e da maioria dos planetas, né? Isso porque houve uma estabilização do sistema na sua formação. Bom, devemos lembrar também que existe um movimento aparente dos astros. Quando a gente vê estrelas, planetas, Sol, Lua girando, né, esse movimento é aparente, porque na realidade é a Terra que está girando, né? Então esse movimento é sempre de leste para oeste. E ele segue uma ordem, né? Se a gente pensar bem, né, esse movimento dos astros, né, de leste para oeste e da Terra de oeste para leste, ele leva 360 graus em um dia. Então, um dia o Sol volta à mesma posição, aproximadamente, né, e leva 24 horas, ou seja, 15 graus por hora. 360 graus por 24 horas, dividindo, são 15 graus por hora, 1/4 de grau por minuto de tempo. Então, lembrando sempre, essa informação é importante, né? Porque na astronomia a gente usa o tempo como medida de ângulo, né? E às vezes há uma certa confusão. Então, essa esfera, ela gira 15 minutos de grau, né, por minuto de tempo. Quer dizer, existe grau, minuto e segundo, né, de arco, e existe o tempo, hora, minuto e segundo. Então, a gente não deve confundir as duas nomenclaturas, ok? E devemos lembrar sempre que o que a gente observa no céu, né, se você pudesse tirar uma foto do céu a cada minuto, para juntar tudinho, você veria mais ou menos assim, ó. O céu gira em torno de um determinado ponto. Mas por que o céu gira em torno de um ponto? Na realidade, a Terra que gira em torno de um ponto, né, que são os polos, aquele eixo que são os polos. Então a gente vê um ponto praticamente parado. Se você estiver no hemisfério norte, aquele ponto vai ser o polo norte. Se for no hemisfério sul, aquele ponto será o polo sul, né? Então essa observação é importante, o movimento dos astros ao redor dos polos. E esse polo, ele tem uma altura em relação ao seu horizonte. Se você está aqui em Recife, por exemplo, todos os astros vão girar em torno daquele ponto que é o polo sul, que nós estamos a 8 graus sul de latitude. E o ângulo entre aquele polo e o horizonte vai ser 8 graus, que é a latitude de Recife. Se você for para o Rio de Janeiro, 23 graus. Então, cada lugar da Terra tem uma latitude diferente. Essa latitude pode ser medida pela posição do polo, né? É importante lembrar que esse movimento dos astros ocorre de leste para oeste, só que com ângulos diferentes, né? No Equador, você tem um arco máximo, sobe a esfera celeste, as estrelas sobem e descem perpendicular, né, ao seu plano. Já nos trópicos, né, há uma inclinação. Quando tem 23 graus, a gente chama de trópico de Capricórnio, quando ocorre essa inclinação do movimento dos astros. Por quê? Porque o polo sul está inclinado. Se você estivesse no polo sul ou no polo norte, você veria todas as estrelas girando em torno do seu ponto principal, que é chamado zênite, né? Então, as estrelas no polo sul, né, elas não nascem, sobem, não, elas giram. Então, você pode ver o Sol nascendo e girando em torno de você. Não é como aqui, que a gente está acostumado. O Sol sobe e depois desce. Lá não, ele gira assim, ó. Então, é uma coisa estranha. Se você pudesse observar
Isso no Polo Sul, né? Ou no Polo Norte. Então, se você olhar para o céu, você vai imaginar um movimento ao seu redor como uma esfera, né? E essa esfera, que depois a gente vai ver que existe uma diferença entre a esfera que nós vemos e a esfera celeste. Tecnicamente, a esfera celeste é um pouco diferente disso aqui. Mas quando você está num plano, você imagina um ponto acima da sua cabeça, nós chamamos ele de zênite, né? E se você for localizar um astro qualquer, né, você tem que ter uma referência. A sua referência inicial é norte, sul, leste e oeste. Os astros nascem no leste e se põem no oeste. Um ângulo que forma com esse arco, né, 90 graus, é o polo. Pode ser o polo norte ou o polo sul, dependendo de onde você esteja na Terra. Então, esse polo, no norte, por exemplo, no polo norte, existe uma estrela lá em cima, quase em cima, né? É a estrela Polaris, que servia de orientação para os navegadores. Então, de maneira que a astronomia apoiou muito a navegação e teve uma repercussão mundial. Você usar as estrelas para navegação em áreas que você não tinha referência nenhuma. Então, você usava as estrelas como referência, né? Lembrando sempre que se a gente tiver, por exemplo, Polo Sul, Polo Norte, você está na Terra e a sua visão desse arco dos astros muda com a posição que você está na Terra. Se eu estivesse no Polo Sul ou no Polo Norte, seria tudo invertido, né? Ou seja, se você está numa posição na Terra, a sua visão, né, muda. Então você pode ter o Sol fazendo um arco maior, um arco menor, uma determinada estrela, um arco menor, dependendo de onde você está. E existe a possibilidade de você não ver a fazer arco nenhum, quando estiver exatamente sobre o eixo, né, dessa esfera que você imagina em movimento ao seu redor. Tá? Lembrando que tudo isso que nós vemos, essa abóboda celeste, né, é uma ilusão, né? Mesmo o professor Boxo, que é do departamento de astronomia da USP, né, ele botou essa frase que eu fiz questão de colocar: cada estrela encontra-se uma determinada distância da Terra. Então, quando você olha para as estrelas, cada uma está numa distância diferente. Então, quando você vê daqui, isso é uma ilusão. O sistema olho e cérebro, a gente tem a impressão de elas se encontrarem sobre uma superfície de uma grande esfera, que recebe o nome de céu. Então, o céu é a nossa visão de estrelas, mas não é uma visão real. Tem estrelas que estão próximas, outras longas. É uma imaginação. Nós estamos imaginando que existe uma esfera ao nosso redor. E essa esfera é a esfera celeste, né? O sistema mais prático, mais inicial, é o sistema horizontal. No sistema horizontal, você tem, do mesmo jeito que nós mostramos, norte, sul, leste, oeste, uma determinada estrela, você pode medir o ângulo dela, o ângulo que ela faz com o seu horizonte. Então você tem o seu plano do horizonte, o ângulo que ela faz com esse plano é o que nós chamamos de altura, esse H aqui. E existe um ângulo que essa projeção, a estrela está aqui, ela projetou, um ângulo que ela faz com o norte, é o azimute. Então uma estrela no céu tem duas coordenadas, altura e azimute. Essas duas grandezas localizam um astro para quem está naquele ponto. Obviamente muda com o tempo, a Terra vai girando, e muda também com a posição em que você está na Terra. Né? Lembrando sempre que essa esfera que você observa ao seu redor, girando com as estrelas e as constelações, tem dois pontos fundamentais para um astrônomo, né? A parte de cima, o que está exatamente acima da sua cabeça, é que nós chamamos de zênite. E o lado contrário a ele, nadir. Obviamente, o ângulo entre o zênite e o nadir são 180 graus, né, nessa esfera. Se você imaginar também o nascer dos astros, né, eles nascem no leste, sobe e se põe no oeste. Essa esfera ao redor, né, o astro principal que nós damos valor a isso é o Sol, tanto que a gente usa como referência, né? A gente diz assim, está de manhã, está de tarde, está de noite, em função do Sol, né? Então, a principal estrela para nós é o Sol. A gente vê ele nascendo no leste e se pondo no oeste. Essa fotografia, isso aqui é uma foto, mostra o Sol em diversos momentos do dia, né?
E essa maneira de você observar depende de onde você está na Terra, né? Você está no Equador, está no meio da Terra, está no Polo Norte, está no Polo Sul. Em cada posição, um vai ter diferente. Se você estiver no Polo Norte, você vai ver as estrelas se movimentarem ao redor de você, lá no Polo Norte, onde tem urso, não tem pinguim. Ou no Polo Sul, onde tem pinguim, mas não tem urso, né? Você vai ver também as estrelas. Só que em torno de um eixo central, que é o eixo da própria Terra, né? E se a gente observar um dia, o que é um dia? Bom, o dia é quando o Sol nasce, sobe e desce. Nasce no leste, se põe no oeste. Só que o Sol tem uma inclinação, né? Tem momentos que ele sobe mais alto, mais baixo, ao longo do ano. Isso que ocorre devido ao efeito das estações. Então, se a gente estiver na primavera e no outono, né, o Sol nasce mais ou menos 6 horas, ao meio-dia está lá em cima e às 18 horas está se pondo. Isso é o normal que acontece no equinócio, né? O equinócio é quando a noite e o dia têm a mesma duração. 12 horas de um, 12 horas do outro, 24 horas, na primavera e no outono. Mas se você observar a trajetória do Sol em outras épocas, por exemplo aqui, esse em vermelho é a trajetória do Sol ao longo do verão. Então ele nasce um pouco mais cedo, digamos 5 horas, sobe, ao meio-dia ele está mais alto do que o normal, por isso que esquenta mais, né? Ele fica mais tempo no céu e vai se pôr mais tarde do que 18 horas. Tem lugares que o Sol vai se pôr bem mais tarde, então o tempo que ele fica no céu é maior, né? E tem também a trajetória do inverno, né? Ó, esse aqui, em laranja, ele nasce um pouco mais tarde, às 7 horas, digamos, e ele vai se pôr às 17 horas. Então ele passa menos tempo, é o inverno. Então aqui, ó, em vermelho a trajetória no verão, em amarelo, né, a trajetória na primavera e no outono, em laranja a trajetória do Sol no inverno. Então nós temos períodos diferentes, mas lembre-se que o dia sempre tem 24 horas, né? Esse dia que nós medimos, que nós observamos, tem 24 horas, só que o tempo em que fica claro e o tempo que fica escuro é que mudam, né? Então o que a gente chama, hoje é dia, noite, não, o dia tem 24 horas. A parte clara do dia pode ser maior ou menor de acordo com a época do ano. E a parte escura também, a noite, né? Então um dia sempre tem 24 horas, como frisa bem o professor Boxo, né? No verão as noites são mais curtas, né? Então, e os dias são mais longos, mas no total dá 24 horas. Mas não, vamos estudar um pouquinho agora de astronomia de posição, né? A astronomia de posição, ela faz um estudo matemático da posição dos astros, né? Ou seja, se você vai estudar a posição em que os astros estão, você tem que entender 2 tipos de esferas. A esfera terrestre, né, que coloca o centro da Terra, o núcleo da Terra, como um ponto de referência, né? E também a esfera celeste. A esfera celeste é uma esfera, vou mostrar a vocês aqui, imaginária, que gira em torno de um ponto. Esse ponto é a Terra, né? Então, na esfera terrestre, o centro é o centro da Terra. E na esfera celeste, uma esfera imaginária, a Terra vai ser o centro. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. Na esfera terrestre, por exemplo, né, você identifica, nessa esfera, o centro da Terra, você identifica 2 coordenadas, né, que nós já vimos na geografia, né, que são a latitude, o φ, né, que pode ser norte ou sul, em relação ao Equador. Então, a gente divide a Terra no Equador e a gente marca 2 coisas. Latitude é o ângulo que forma com o Equador e longitude é a posição em que você está na Terra, o arco que mede com um meridiano padrão, que é o meridiano de Greenwich, né? E lembrando sempre que para localizar o Polo Norte e o Polo Sul, né, tem vários métodos, né? No hemisfério norte é só você olhar para a estrela polar, você identifica a constelação da Ursa e aquela estrela é a estrela polar, então ela serve de referência, né? Mas no sul, aqui no Brasil, nós não temos uma estrela em cima do Polo Sul. Então a gente usa geralmente o Cruzeiro do Sul. Se você pegar o Cruzeiro do Sul e aumentar 4,5 vezes,
4 vezes e meia em linha reta, o cruzeiro é assim, né? A cruz, pega a parte mais longa, 4 vezes e meia, e depois desce, ali é o sul. Tá? Se aqui é o sul, o norte está do lado de cá, o leste à esquerda e o oeste à direita. Então serve como você se guiar, se você estiver olhando para o céu, o Cruzeiro do Sul está ali. Então, se o Cruzeiro do Sul está ali, então vamos pegar, ele está assim virado, então vamos pegar 4 vezes e meia, depois descer em linha reta. Ali é o sul. É uma forma prática de identificar, né? E existe também a esfera celeste. Na esfera celeste, né, é uma esfera imaginária do céu com a Terra no centro. Quer dizer, você imagina uma esfera ao redor da Terra, o centro é a Terra, de maneira que o equador da Terra coincida com o equador celeste. E o da Terra coincida com o equador celeste. E o polo norte da Terra coincide com o polo celeste norte, o polo sul da Terra coincide com o polo sul celeste. Então, nessa esfera imaginária, você vai marcar uma estrela e vai medir ângulos ali, né? Agora, quais são as referências? Que tipo de referência você usa para medir? Se a Terra está no meio, né, da esfera celeste, você vai identificar 2 coordenadas, do mesmo jeito que tinha latitude e longitude. Só que essas duas coordenadas a gente não chama de latitude e longitude celeste, digamos assim. A gente chama de ascensão reta e declinação. Tá? Então, a ascensão reta e a declinação, elas são medidas em função, né, a declinação, por exemplo, declinação é como se fosse a latitude e a ascensão reta é como se fosse a longitude, né, daquele astro. Mais tecnicamente, né, se você fizer uma observação, o que é a declinação? Declinação é como se fosse a latitude celeste, é o ângulo que um astro forma com, por exemplo, o Sol. Eu quero saber qual é a declinação do Sol. A declinação do Sol naquele momento é o ângulo que forma com o equador celeste, que é o equador da Terra. Né? E a gente mede declinação norte e declinação sul, positiva ou negativa. Né? E existe também a ascensão reta. A ascensão reta é o ângulo que essa posição faz com um determinado eixo padrão. Que ponto é esse de referência? Na Terra tem o meridiano de Greenwich, mas no céu não tem uma cidade chamada Greenwich. Então o que a gente faz? A gente usa algum fenômeno que é mais constante, né? Então a gente chama ele de ponto vernal. O ponto vernal é o ponto em que o Sol subindo corta, né? Corta o Equador. Tá? Então, nesse ponto, é um equinócio, né? Nesse ponto, o Sol está indo para o solstício de verão. Quando ele está subindo para o solstício, ele corta esse chamado ponto vernal, ou ponto Áries, e o contrário dele é o ponto Libra. Então, em função deles, é medida a ascensão reta e a declinação. A ascensão reta a gente mede em horas. Olha, como é que mede em horas? Um ângulo mede em horas? Mede. A gente imagina na esfera celeste que você está, a Terra gira em 24 horas, né? Então o que você faz? 24 horas são 360 graus, né? 180 graus são 12 horas, então você faz essa conversão. Então na ascensão reta a gente usa mais hora e na declinação a gente usa grau, né? Ela varia de 0 a 24 horas e a declinação de menos 90 até mais 90 graus, ou sul ou norte. Né? As estações do ano também interferem nisso, né? Então, quando você vai medir a posição de um astro, depende também da estação. O ângulo em que o Sol bate na Terra, ó, a Terra está inclinada, é fixa, mas se a posição em que os raios solares atingem a Terra fazem com que hajam as estações, né? Existe um limite onde o Sol bate mais a pino, que é o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Ao norte é o Trópico de Câncer e ao sul o Trópico de Capricórnio. Essas estações interferem com o que nós vamos observar. Na realidade, a Terra gira em torno do Sol numa inclinação fixa, observe. A inclinação é fixa. Só que tem áreas da Terra que pegam mais Sol, né, uma determinada posição, e áreas que pegam uma menor. Por isso é que é invertido, né? Quando é verão aqui no hemisfério sul, no hemisfério norte é inverno. Mas a inclinação da Terra é sempre constante. Não é a distância da Terra ao Sol é que faz isso, não. A Terra varia um pouquinho a distância
até o Sol, mas não é a distância que vai ficar mais quente ou mais frio, é a inclinação, né? E também existe um outro movimento que interfere na nossa observação, que é a precessão dos equinócios, né? O eixo da Terra, nós estamos dizendo que o eixo da Terra, norte e sul, é fixo. É inclinado, mas é fixo. Mas essa inclinação muda. A Terra gira como se fosse um peão. Só que é um peão muito lentamente, né? Ela gira em torno do eixo do Polo Norte, faz um giro. Esse giro leva 26 mil anos. Então, de tempos em tempos, a Terra muda essa inclinação, causando uma série de mudanças na Terra, como as eras glaciais, por exemplo, né? Então nós devemos lembrar também que, olhando para o céu, você pode fazer medidas mesmo sem instrumento, você pode usar a sua própria mão, né? Se você pegar a sua mão e esticar a mão assim, né, essas duas partes, essas duas pontas aqui, é mais ou menos 20 graus. Se você pegar a distância daqui até aqui, ó, é mais ou menos, essas duas partes aqui, ó, 10 graus. O seu dedo, ó, o polegar, né, se você esticar assim, ó, 2 graus. Né? Lembrando que o Sol tem apenas meio grau. A gente acha que o Sol é enorme, né, brilhando, mas aquilo é o brilho dele. Na realidade, o Sol é apenas meio grau. Se você quiser, também pode usar outras partes da mão, né? Se você pegar o seu dedo mindinho e esticar, assim, ó, vou esticar o meu dedo mindinho, pup, aquilo ali é mais ou menos 1 grau. Então, com esse dedo mindinho esticado, você cobre o dobro do diâmetro do Sol. Quer dizer, é nessa hora que a gente vê que o que a gente vê nem sempre é o que a gente se mede, né? Por quê? Porque a nossa visão é afetada pela intensidade do Sol. Então você pode, o punho, 10 graus, assim, ó, você vai do punho, dessa ponta até essa aqui, mais ou menos 10 graus. Então é uma maneira de você medir o ângulo aproximado, né? Se você for medir exatamente, você tem que usar uma outra matemática, bem mais complexa, que é a trigonometria esférica. Você imagina a esfera celeste e 3 pontos unidos formam um triângulo esférico, né? E esse triângulo esférico é diferente daquele triângulo plano que nós estamos acostumados. No triângulo plano, a soma dos ângulos internos dá 180 graus. No triângulo esférico, ela pode ser muito maior do que 180 graus. Então você tem que usar uma outra matemática. Essa matemática usa equações bem mais complexas, como essa daqui, né? Então, para o estudante que vai fazer a Olimpíada Nacional, não há necessidade de gravar essas equações, mas para a Olimpíada Internacional é interessante. Então, chegamos ao fim da nossa aula inicial, né, sobre a esfera celeste. Essas informações vão servir de base tanto para você conhecer um pouco mais sobre o nosso fabuloso universo, como para se preparar para as Olimpíadas Nacionais de Astronomia e para a Olimpíada Pernambucana do Instituto Federal de Pernambuco na área de Astronomia. Obrigado.